Muito bem, boa noite a todos, irmãos. A paz seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 9 a 14. Pode abrir e deixar sua Bíblia aberta nesse texto. Antes de fazermos a leitura, vou fazer uma breve introdução, para que ao lermos esse texto, você já esteja ambientado nesse cenário, e para que você possa se ver nessa situação retratada no Evangelho de Lucas, que juntos possamos aprender aquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós nessa noite. Lucas 18, versos 9 a 14. Nós vamos fazer uma meditação nesta belíssima parábola, a parábola do fariseu e do publicano, dando aí sequência nessa série de mensagens, parábolas de Jesus. E este é um dos textos fantásticos da palavra de Deus. A palavra de Deus é toda maravilhosa, e quando nós mergulhamos nos textos, nós percebemos quanta beleza e quanta profundidade do ensinamento do Senhor. Ensinamentos que são narrados na palavra do Senhor. E dentro dessa obra lucana, do Evangelho de Lucas, nós encontramos essa parábola, e temos aqui uma situação, um contexto geral, que leva Jesus a ministrar essa palavra, e leva Jesus a proferir estas palavras. Nós percebemos claramente esse contexto geral, que está registrado ali no capítulo 17, a partir do verso 20, no qual os fariseus questionam a Jesus, quando viria o reino de Deus? A partir dessa pergunta, Jesus vai ministrando a palavra do Senhor, vai ministrando através de parábolas, de ensinamentos, vai falando sobre os sinais, e a partir do verso 18, no capítulo 18, versículo 8, ele continua ensinando com esta parábola, a respeito destes sinais, e Jesus estabelece a urgência, a extrema necessidade da igreja, do povo de Deus, permanecer em oração nesses dias. Esses dias que estão aí apontando a chegada do seu reino. E ele faz isso através daquela parábola do juiz iníquo, lembra? Há umas semanas atrás o pastor Felipe ministrou nessa parábola. A partir do verso 9, ele se dirige então, nessas palavras que nós vamos ler, se dirigindo àquelas pessoas que se autodenominavam justas. E é exatamente aqui, quando ele se dirige a essas pessoas, que surge uma tensão narrativa, que surge aquele climão, sabe como é? Quando acontece aquele climão no meio da família, que você fala alguma coisa e que as pessoas que estão ao redor não se agradam, você fala uma verdade e aquilo mexe com as pessoas, aí dá aquele climão, né? É uma tensão narrativa que surge quando ele ministra essa parábola. Ele está contando e apontando para algumas pessoas específicas. É justamente por causa dessa tensão narrativa que leva alguns estudiosos a afirmarem que muito mais que uma parábola, esse texto que nós vamos ler é uma narrativa exemplar. E o que é uma narrativa exemplar? Presta atenção nisso que vai cair na prova. É um tipo de texto que se utiliza de uma situação que vai te levar o ouvinte ou o leitor a uma mudança radical de vida. É mais ou menos dentro daquele conceito que o próprio Jesus ensina em Lucas 10, verso 37, quando ele fala da parábola do bom samaritano, lembra? Onde ele diz a parábola do bom samaritano e no final diz assim, vai tu e faz o mesmo. Isso é uma narrativa exemplar, é um texto que ele ministra, no qual devemos fazer a mesma coisa. Então essa parábola é considerada assim, uma narrativa exemplar, algo que devemos imitar, que devemos refletir e reproduzir em nosso estilo de vida. Faça você a mesma coisa. Então vamos mergulhar nesse belíssimo texto, extrair essas lições para as nossas vidas e refletir a respeito
das atitudes que se esperam de filhos de Deus. Vamos ler? Lucas 18, versos 9 a 14. Vamos ficar de pé mais uma vez? Eu lerei os versos ímpares, a amada igreja, a uma só voz, com boa disposição, os versos pares. Vamos iniciar a leitura. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Glória a Deus. Podem se assentar. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito Santo, o Mestre por excelência, que ilumine a sua mente, que faça essa palavra como uma semente germinar no seu coração, para que venha a dar frutos, frutos dignos de filhos de Deus. Feche os seus olhos, faça essa oração comigo em nome de Jesus. Pai, na tua presença, te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pedimos a Ti nessa noite que o Senhor esteja tocando mentes e corações. Visita cada filho e filha do Senhor que aqui se encontra nessa noite. Aqueles que estão, ó Pai, meditando na Tua palavra por meio da transmissão. Não deixe que ninguém fique alheio à ministração da Tua palavra, mas que Teu Espírito Santo leve cativo todo pensamento em obediência à Tua palavra. E que nós possamos sair daqui convictos do teu chamado e dispostos a servir o Senhor cada vez mais com tudo que temos, com tudo que somos. Que o Senhor esteja ministrando, não eu, mas o teu Espírito, ministrando em nossas mentes e corações, para que a igreja do Senhor seja e faça a diferença nessa terra, a começar em cada um de nós que aqui se encontra, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto intrigante e que precisa mexer com a sua mente. Jesus propõe também esta parábola para aqueles que estavam convencidos de serem justos. Ou seja, Jesus já vinha, conforme os registros anteriores, falando aos discípulos por meio de parábolas. Agora ele se dirige a um grupo específico de pessoas. Aqueles que estavam convencidos de serem justos. É como se nós estivéssemos conversando aqui, e eu me voltasse para um grupo, apontasse para aquele grupo, e começasse a falar a respeito daquele grupo. Daí surge essa tensão narrativa, esse climão. Porque Jesus está se dirigindo a um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas? Os fariseus. E o termo que nós encontramos aqui, confiavam, é muito interessante. Na língua grega, é um termo originado de um verbo, que é o verbo peitó. E este verbo, irmãos, ele é conjugado no particípio perfeito. E ele expressa a seguinte ideia: é uma pessoa que confia firmemente em si mesma. Ele expressa a ideia de uma pessoa que confia em algo, uma pessoa que se apoia em algo. Essa é a ideia dessa conjugação de um particípio perfeito. Eu confio em mim mesmo. Para que nós tenhamos uma compreensão ainda mais ampla sobre o conceito que está por trás dessa expressão de Jesus, confiam em si mesmos, nós encontramos também em Lucas, capítulo 11, verso 22, essa mesma expressão, peito, que é confiava,
para falar de um homem que confiava na sua armadura de guerra. Ou seja, a segurança de um soldado está em sua armadura. Por isso ele vai para a guerra, para a batalha, de forma livre e desimpedida, porque ele confia em sua armadura. É o mesmo significado, o mesmo conceito. E ele está apontando para aqueles que confiavam em si mesmos. Isso é muito profundo para a nossa reflexão. Pois o que Jesus está dizendo é que aqueles religiosos aos quais aponta e se dirige, confiavam plenamente nas suas próprias capacitações morais. Eles confiavam em suas próprias capacitações morais, eles confiavam em suas próprias capacitações cerimoniais. Por isso nós encontramos nas páginas da Bíblia tanto preconceito e separação por causa dos elementos cerimoniais, por causa dos elementos morais. Ele se dirige a pessoas que confiavam plenamente em suas habilidades ou força. Isso é muito grave, porque inclusive dentro dos textos judaicos, assim como alguns textos da comunidade dos essênios, esse tipo de atitude era reprovada, era condenada. Mas aqueles religiosos expressavam essa atitude sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. E Jesus vai justamente apontar para esse desvio de conduta, contando essa parábola. E a parábola se inicia dizendo que dois subiram para onde? Para o templo, para orar, um fariseu e um publicano. E o ambiente onde essa oração seria realizada por eles era o templo, seria feita no templo, e nós precisamos nos lembrar a importância disso. Qual é o símbolo? O que simboliza o templo? O templo nas Escrituras. O templo, irmãos, sempre vai simbolizar ou representar a presença de Deus entre os homens. Esse é o símbolo. É para o que aponta o templo, a presença de Deus entre os homens. E algo que me chama a atenção e que precisa chamar a nossa atenção no Evangelho de Lucas, é que ele faz muitas citações, apontando para como as pessoas se relacionavam, como as pessoas iam para o templo. Nós temos inúmeras citações dessas passagens, de como as pessoas iam para o templo no Evangelho de Lucas, como eles se utilizavam daquele espaço, daquele momento. Isso precisa chamar a nossa atenção. Inúmeras atitudes incoerentes e perigosas dessas pessoas relacionando-se com o templo. Nós temos aqui em Lucas mesmo, capítulo 4, verso 28, capítulo 11, verso 51, capítulo 13, versículo 14, e capítulo 18, versos 10 a 12. Lucas apontando e registrando como os religiosos lidavam com o templo, como eles faziam uso daquele momento espiritual. Isso nos leva e precisa nos levar a uma reflexão e tirar uma preciosa lição desse destaque que eu faço em relação a este evangelho. Eu quero que você guarde essa lição e reflita sobre isso. Quando você vem à igreja, que representa, que simboliza a presença de Deus entre os homens, o templo, onde está o seu coração e onde está a sua mente? Nós precisamos refletir sobre isso, porque a Bíblia está cheia de registros dos quais religiosos frequentam um templo, e aquele momento que deveria ser um momento espiritual, um momento sagrado, um momento ímpar, se torna um momento de afronta, um momento de descaso, um momento de disputa. É o que está se passando nessa parábola, é o que está acontecendo. Precisamos refletir que somente ir à igreja, no lugar onde um culto é realizado, não muda a nossa vida, não nos transforma. Somente estar aqui
sem a devida devoção a Deus, não nos muda, não nos transforma, não nos garante o favor de Deus. Nós precisamos estar aqui com a mente e o coração rendidos a Deus, em verdadeira adoração, atentos à presença do Senhor, atentos ao que estamos fazendo, pelo que motivo estamos aqui. É o que faltou para aquele fariseu, na exposição dessa parábola. Ir na igreja de forma superficial não nos aproxima mais do Senhor. A questão então é, como nós tratamos esse momento? Como você se dirige a Deus? Como você se relaciona com Deus nesse momento de culto a Ele? Você está aqui de fato, na presença dEle, adorando-o. Isso é muito interessante e necessário para a nossa reflexão, pois nesse texto, e o texto ressalta que 2 pessoas sobem ao templo, ou seja, vão ao templo para orar. Perceba aqui outro detalhe muito curioso e importante para as nossas vidas. O Evangelho de Lucas é um evangelho que tem como pano de fundo narrativo a oração. Ele é recheado de oração, de momentos de oração. O pano de fundo narrativo do Evangelho de Lucas é justamente uma vida de devoção, uma vida de oração. Por isso ele cita tanto tempo, cita tanto momentos de oração. Inclusive, queridos irmãos, ele registra com abundância os momentos nos quais Jesus está orando. Jesus separa para orar. E principalmente naqueles momentos cruciais de sua caminhada. Dê uma lida nesse evangelho e perceba como isso é tão evidente. E com isso eu quero sugerir que Lucas dá uma ênfase especial à vida de oração, que todos nós devemos desenvolver em nossa caminhada. Todos nós precisamos desenvolver essa vida de oração, de comunhão íntima com o Senhor. E continuando aqui no nosso texto, esses 2 homens estão indo para a oração no templo. E aí o texto continua dizendo: o fariseu de pé orava deste modo. Ele começa a se engrandecer, se auto-engrandecer. Eu te dou graças porque não sou como o resto. Não sou como o resto dos homens. Não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero. Jejuo 2 vezes por semana. Pago o dízimo. Não sou igual a esse publicano. Perceba que a oração deste fariseu é uma oração centralizada em si mesmo, nele mesmo. Os verbos e pronomes que aparecem aqui nesta oração vão justamente enfatizar eu. Ele é o centro. Ele se vê como alguém justo diante de Deus, porque ele se entende como alguém que vivencia todas as regras da religião. Todas as regras. E aqui nós precisamos entender como os fariseus pensavam naquela época. No geral, os fariseus são aqueles que entendiam a relação com Deus como uma espécie de barganha, de troca. Ou seja, se eles vivessem segundo as normas e regras da religião, Deus atuaria na vida do povo de Israel. E por causa dessa perspectiva, eles eram tão radicais com as práticas religiosas, eram toma lá da cá. Se eu viver de forma tal, Deus vai entrar com seu favor, Deus vai me recompensar. Eles eram muito radicais em suas práticas religiosas. Só que o dado mais importante que Jesus ressalta e condena é que, apesar deles viverem muitas práticas religiosas, eles não viviam a mais importante, o amor ao próximo. Jesus sempre vai apontar para essa falta de amor para com o próximo. A religião farisaica é uma religião de aparências. Eles se colocavam separados dos demais. Eles não são iguais aos outros, são melhores,
são íntegros, são justos. Inclusive o nome fariseu vem do hebraico farushim, que significa exatamente isso, separado. E eles se apropriaram desse rótulo. Nós somos justos, nós somos separados, nós somos diferentes. E é muito importante entendermos que, irmãos, dentro da teologia bíblica do Velho Testamento, o que significava ser justo? Dentro da teologia bíblica do Velho Testamento, ser justo é exatamente isso, aquele que vivia a lei, como ela é preceituada. Dentro da teologia do Velho Testamento, uma pessoa justa era uma pessoa que vivia segundo as normas da lei. E eles se entendiam assim, que viviam a lei. E essa visão que os fariseus se apropriam, é que eles vão agir dessa forma, se vendo como separados, não posso me misturar, não posso me relacionar, sou melhor do que fulano, beltrano, ciclano, os outros estão condenados e nós estamos salvos. Perceba que, embora o fariseu se achasse assim, mas nós encontramos o publicano, que era claramente condenado pelos fariseus, com uma atitude totalmente diferente da do fariseu. O que nós vemos aí nessa parábola em relação ao publicano? E quem eram os publicanos? Só para que a gente entenda, os publicanos eram pessoas do mesmo meio do povo de Deus, povo judeu, que eram contratados pelo Império de Roma para serem coletores de impostos. Daí já surgia naturalmente uma tensão entre eles, uma disputa, uma exclusão social, uma raiva uns contra os outros, porque eram pessoas do meio de Israel que cobravam impostos para Roma, e muitos desses se enriqueciam de forma ilícita, exploravam os seus conterrâneos nas cobranças dos impostos, nos desvios de verbas. Por isso nós vemos muitas vezes que os publicanos são pessoas ricas de posses. Lembra do Zaqueu? Então, meus queridos, nós temos aí um fariseu e um publicano, e a atitude de ambos são bem distintas. Enquanto o fariseu ora de pé, o publicano, diz o texto, se mantém à distância. Enquanto o fariseu faz uma oração multiplicando palavras, diz o texto no verso 13, que o publicano nem ousava olhar para o céu. E por quê? Porque ele tinha consciência dos seus pecados, tinha consciência do seu estado diante da comunidade, diante de Deus. Ele nem ousava olhar para o céu, porque tudo que ele pedia a Deus era misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, para que o Senhor tivesse piedade dele. Ele não ousava olhar para os céus e apenas batia no peito e pedia: Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, porque ele se reconhecia como um pecador e entendia que dependia totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Atitudes muito distintas, não é mesmo? E nesta atitude, nós devemos entender algo muito importante. Presta atenção nisso. Só se torna alguém que vivencia uma experiência de intimidade com Deus quem se coloca na condição de dependência do Senhor. Captou a ideia? Só se torna alguém que experimenta uma relação de intimidade com Deus quem se coloca na dependência do Senhor. O fariseu não se vê como dependente de Deus, ele se revela como dependente de si mesmo. Ele se apoia nas suas próprias realizações, nas suas próprias forças. Ele se basta a si mesmo. E quem sabe, de repente pudesse até pensar que nem precisa de Deus, porque ele faz tudo o que a lei preceitua de forma precisa. Vai que tem algum que pensasse assim, não é mesmo? E isso é impressionante. Mas o pior, irmãos, o pior é que de repente entre nós tem pessoas que pensam assim, que confiam em si mesmas, que confiam em suas realizações,
que confia em suas capacitações, que confia em sua religiosidade. Isso é exatamente o que os fariseus faziam. Pior que de repente entre nós, pode haver pessoas assim. O pior que de repente entre nós podemos questionar a Deus quando passamos por lutas e dificuldades, com aquela pergunta famosa: mas Deus, eu não sou fiel? Mas Deus, eu não faço tudo isso que o Senhor orienta na sua palavra? Esse é um sinal desse tipo de atitude, de confiar em sua própria religiosidade, em suas próprias capacitações. E como consequência, nós temos aqui no versículo 14 desta cena, a afirmação que é um desfecho. O desfecho que Jesus declara sobre essa parábola. Lá no verso 14 que diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, essa é uma das verdades mais absolutas nas Escrituras, e nós temos isso de Gênesis a Apocalipse. Aquele que se exalta é humilhado, e aquele que se humilha é exaltado. Inclusive nós vimos hoje na escola bíblica dominical pela manhã, como o rei Nabucodonosor foi humilhado porque ele se achava muito soberbo, arrogante, se achava demais. Como ele foi humilhado por Deus, para se colocar no seu devido lugar. Essa é uma das verdades mais absolutas nas Escrituras. E é muito curioso, quando nós olhamos para este verso 14, nós percebemos que ele vai se conectar como um paralelo lá no verso 10. Qual é a conexão? 2 sobem, mas apenas um desce, justificado. Eu gosto de perceber essas conexões nas Escrituras, a lógica das Escrituras, o paralelo que Deus traz em sua palavra. 2 sobem, mas apenas um desce, justificado. Daí eu quero dizer aos irmãos algo muito profundo, preste bastante atenção nisso. Tome cuidado, para que você não seja este, que basta a si mesmo. Para que você não seja esse que sai do templo, sem receber a graça e a misericórdia de Deus. Tome cuidado. Quando olhamos e analisamos, irmãos, o verbo traduzido aqui, desceu, aqui no verso 14, esse termo no grego, ele é conjugado de uma forma muito interessante. Particípio perfeito passivo. Isso traz para a gente algo profundo, que Lucas utiliza de forma estratégica, para mostrar que não é o publicano que se justifica, mas ele é justificado por Deus. Não é ele que se justifica, é Deus que o justifica. Então esse verbo no passivo nos mostra justamente essa realidade. Quem justifica é Deus, não o ser humano, não a própria pessoa que se justifica. Não basta você se autodenominar justo, não basta você se autodenominar salvo, como fazia o fariseu. E esse dado é muito interessante, pois esta palavra conjugada na forma passiva vai enfatizar justamente aquilo que aparece nas páginas do Novo Testamento, na língua grega, que é chamado pelos teólogos de passivum divinum. Já ouviu essa expressão? Passivum divino. Repete aí para o irmão do seu lado, para você não esquecer essa expressão. Já aprendeu alguma coisa em latim? Passivum divino. O que é isso? O ser humano, irmãos, é como aquele que recebe a ação de Deus. Passivo divino. Você é alvo da graça de Deus. Você é totalmente passivo nisso. Como aquele que se torna alvo desta graça, como aquele que se torna alvo da salvação que somente em Cristo pode ser recebida. Esta é a implicação inserida por Lucas, quando ele registra as palavras de Jesus,
conjugando essa expressão: digo-vos que este desceu justificado. Este que desceu justificado é aquele cuja única experiência e valor que ele possui em si mesmo é o de ser alcançado por Deus. Esse é o único valor, é o de ser alcançado por Deus. Passivo divino. É a graça de Deus que te alcança, é a misericórdia de Deus que é derramada sobre você. E esta graça operando em todos nós. E aqui, irmãos, algo muito importante que nós precisamos entender: não é por nossas forças, mas é pela graça do Senhor. Não é por merecimento nosso, mas é pelo amor infinito do Senhor. Não é porque nós somos os tais, é porque Deus amorosamente nos chamou, e te chamou e me chamou, a cada um de nós, do meio de miseráveis pecadores. Ele é que nos chamou, a graça é que nos alcança. E o ensino central dessa parábola, do fariseu e do publicano, irmãos, é bastante claro. Essa parábola ensina que devemos nos aproximar de Deus com a atitude correta. Se dirija a Deus com a atitude correta. Não com a atitude de arrogância, mas com a atitude de humildade. Não com a atitude de se exaltar, mas com a atitude de humildade diante do Senhor. Nós encontramos aqui, nesse texto, a mensagem dessa parábola que complementa a mensagem que foi transmitida na parábola anterior, o juiz iníquo. Ela vai complementar a ideia geral dessas duas parábolas, a importância da perseverança na oração em humildade, que tem até gente para orar é arrogante, é o caso do fariseu, não é mesmo? Que as nossas orações sejam perseverantes, mas regadas de humildade. Sabemos quem nós somos, qual é o nosso lugar em Cristo Jesus. Servos e não senhores, discípulos que precisam acatar a vontade do Senhor. Essas parábolas vão trazer esse ensino e essa urgência, perseverar em oração, em humildade. Assim, o significado central dessas parábolas vai nos guiar e nos ensinar, nesses dias nos quais é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a nós. E nós precisamos permanecer humildes diante do Senhor, pois o arrogante, o soberbo, o que se acha melhor que os demais, será humilhado pelo próprio Senhor. A verdadeira humildade, irmãos, é que nos leva à exaltação, é que nos permite o favor de Deus, é que nos permite as bênçãos de Deus. Que nós possamos reconhecer que nós não somos melhores que os outros que estão lá fora. Nós somos pecadores dependentes da misericórdia de Deus, amém, irmãos? Nós somos pecadores dependentes da graça do Senhor. Diante de tamanha graça, só pode surgir no meu e no seu coração 3 atitudes. Entendendo esta graça que nos alcança, essa misericórdia que é derramada sobre nós, eu e você só podemos reagir com 3 atitudes. Primeira atitude, que não pode faltar no seu estilo de vida: gratidão. Guarda isso no seu coração. A primeira atitude, a primeira resposta de um cristão a Deus precisa ser gratidão. Por quê? Não havia nada de especial em você, mas Ele te chamou das trevas para a luz. Ele não encontrou mérito em mim, em você, em nós. Por sua graça e por seu amor, nos reconciliou, nos trouxe para perto. Então não há espaço para arrogância, não há espaço para vaidade, só há espaço para gratidão. Obrigado, Senhor, obrigado. Segunda atitude, que precisa estar no meu e no seu coração: compaixão. É o que faltava para os fariseus, e muito. Compaixão. Quem sou eu para olhar para qualquer pessoa e apontar o dedo? Quem sou eu?
Eu estava nas trevas, morto em meus delitos e pecados. Aprove o Senhor ter misericórdia de mim. Quem sou eu para criticar, para apontar os dedos? Só pode haver espaço no meu coração para me compadecer do pecador, me compadecer daqueles que estão nas trevas, me compadecer daqueles que nos criticam porque estamos aqui, domingo à noite, adorando o Senhor. Nos compadecer dessas pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, porque era assim o nosso estado, e o Senhor, pela sua graça, nos trouxe a Ele. Então não há espaço para nada além de compaixão pelo outro. Terceira atitude, obediência. Reconhecendo com gratidão tamanho amor, entendendo essa compaixão que devemos ter pelos caídos, pelos perdidos, pelos que se acham em trevas. Eu preciso obedecer o chamado do Senhor. Ide, pregai o Evangelho. Lembra que essa parábola foi originada a partir de uma pergunta dos fariseus: quando se manifestaria o reino de Deus? Irmãos, o reino de Deus vai se manifestar e já se manifesta através de nós, porque o reino de Cristo já é chegado. O testemunho do Evangelho é anunciando essa boa nova da salvação, e cabe a mim e a você anunciarmos obedientemente, servirmos ao Senhor obedientemente em sua obra, anunciando que o reino é chegado. Cabe a nós. E como aplicação desta parábola, precisamos refletir: gratidão, compaixão e obediência. São 3 atitudes que se espera de filhos de Deus. E movidos por estas atitudes, devemos anunciar o reino de Cristo. Jesus nos chamou e Ele está chamando. E eu e você somos boca do Senhor. Somos sal e luz nessa treva, nessa terra. Somos proclamadores das boas novas da salvação. E Jesus estava ali apontando para aqueles que confiavam em si mesmos, anunciando a sua palavra. E nós devemos anunciar essa palavra, movidos por gratidão, movidos por compaixão e movidos por plena obediência. Nós não podemos nos desviar dessas atitudes, como o fariseu se desviou, se tornou um religioso, não um servo de Deus. Era um religioso que fazia tudo aquilo que a lei preceituava, menos o mais importante, amor ao próximo. E quando nós agirmos assim, com gratidão, compaixão e obediência, nós estaremos externando o amor que Deus externou a cada um de nós. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Nós temos muito que agradecer. E por causa desse amor que nos alcançou, nós precisamos nos compadecer dos perdidos. E nós temos uma responsabilidade em obedecer o chamado do Senhor. A igreja não pode se acomodar. Como você está em relação a essas 3 atitudes? Nós temos lidado com o Senhor em humildade. Nós temos lidado com o Senhor nessa perspectiva do tão grande amor que nos alcançou. Temos respondido a Ele à altura de filhos que amam, que são gratos e comprometidos. Ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Peça a Deus, vivifica em mim a sua palavra, que eu não quero ser nem como fariseu e nem como publicano, mas eu quero ser um discípulo rendido aos teus pés, que luta e se compromete com o seu reino, em todas as áreas da minha vida. Faça essa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra,
Um texto tão simples, tão direto, tão claro, e que traz tamanha profundidade, que teu Espírito Santo não permita que nossas mentes divaguem, não permita que nossas mentes se descuidem do teu ensino, mas toca na mente de cada um dos teus filhos e filhas, para que essa palavra venha frutificar, venha germinar, venha de fato, ó Pai, nos moldar, para que sejamos homens e mulheres gratos, homens e mulheres que se compadecem do próximo, homens e mulheres que obedecem à sua vontade, o teu chamado, para que de fato sejamos e façamos diferença nessa terra. Pai, que a tua palavra venha repercutir, venha ecoar em nossas mentes e corações, no decorrer dos dias. Não permita que essa semente seja roubada, mas ministra graça, poder, desperta a tua igreja, aviva a tua obra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero convidar a equipe do Ministério de Louvor, vamos ficar de pé para adorar o Senhor, em nome de Jesus.